os nazireus o voto. Isso era a dedicação de uma pessoa ao Senhor. Implicava abstinência do vinho, símbolo dos prazeres naturais da vida, Salmo 104:15, e até das uvas em qualquer forma, representando os gozos terrenos que são inofensivos em si, mas não podem dar ao crente aquele prazer no Senhor pelo qual anseia o coração. Este aspecto é, portanto, o símbolo externo de uma docilidade que encontra todo o seu gozo no Senhor. O voto de nazireado também implicava cabelos longos, a marca externa de que o separado se dispunha a identificar-se como propriedade do Senhor. O voto também implicava a rígida separação da impureza cerimonial provocada por contato com cadáveres, mesmo que de um ente querido. Sansão, Samuel e João Batista colocam-se como ilustrações máximas do voto de nazireado. Sendo um voto voluntário, Sansão podia quebrá-lo, embora o tenha feito com grandes perdas. Então a gente vê, entendendo a questão do voto do nazireu, uma característica em Cristo que muito tu vê nas imagens: Cristo com cabelo comprido. Não faz o menor sentido. Porque Cristo, para servir a Deus, não precisava fazer voto de nazireu, já que ele era descendente das tribos em si. Então é importante que a gente entenda. Se fosse num tempo hoje, e eu acho que até isso muito acontece, de um julgar e condenar o outro, não tendo conhecimento bíblico suficiente para isso. Se fosse nesse tempo uma pessoa sem conhecimento e se deparasse com Samuel e olhasse para ele, ia imediatamente dizer: está com o diabo. Porque ele usava cabelo comprido. Porque ele fez o voto de nazireu. Ele está com o cabelo comprido. É do capeta. Aqui, neste tempo, não. Era uma das características daquele que fazia esse voto de nazireu. E aqui cita outros casos, como João Batista, a história de Sansão. Por que Sansão ele usava o cabelo comprido e dali que vinha toda a sua força? Devido ao voto do nazireu. Porque os únicos que poderiam servir a Deus de forma direta eram os da tribo de Levi. Outros não tinham este acesso, vamos dizer assim. Então nós vemos aqui que características eram exigidas daqueles que se proponham servir a Deus. Essas são regras muito específicas, se limitando aqui aos primórdios da Bíblia. Depois de Juízes, de Samuel em diante, este comportamento ele começa a desaparecer, essa questão do voto do nazireu, porque eram comportamentos, eram atitudes muito específicas para este momento e esta época, onde o povo não tinha nenhum relacionamento com Deus. E eram muito humanos, eles não tinham nada espiritual. Por exemplo, outros fatos que você vê grande mudança, é que uma pessoa que cometesse um adultério ou um assassinato sem justificativa, ela deveria ser morta apedrejada. Davi, ele comete os dois pecados e não é morto apedrejado. Porque ele já se encontrava num tempo, numa época, onde a espiritualidade nos seres humanos já era algo possível. Já era algo que podia ser alcançado.
Então, com isso, através desta espiritualidade, era possível o Espírito Santo guiar a pessoa para que ela conseguisse se aproximar de Deus mediante tudo que aquilo ia acontecer. De forma mais clara. Quando tu comete um pecado, e Deus perdoa o teu pecado, Ele perdoa o pecado, mas não anula a consequência. A consequência dos teus atos sempre vão acontecer. Por exemplo, você comete um erro com alguém. Você erra com alguém. E você pede perdão para aquela pessoa. Se tu não conhece a Bíblia, você vai querer exigir daquela pessoa ou criar expectativas que aquela pessoa passe a te amar, a ter um relacionamento contigo exatamente igual antes. Mas me perdoou. Irmão, perdão é uma coisa, anular consequência é outra. O perdão do pecado não anula a consequência. É importante que a gente tenha em mente isso. Se você errou com alguém, se você falhou de forma grave com alguém, e a pessoa venha a te perdoar, não quer dizer que ela vai voltar a ter contigo o mesmo relacionamento que ela tinha antes. Isso não é possível. E a Bíblia nem faz tal exigência. Não se anula a consequência. Tudo aquilo que a gente destrói com o pecado precisa ser reconstruído. Uma grande demonstração disso é o povo, através do pecado, destruiu o seu relacionamento com Deus. De que forma isso foi reconstruído? Deus perdoou? Perdoou. Mas teve que ser reconstruído. De que forma? Cristo pregado numa cruz. Por isso que ele dizia que se esse templo for colocado por terra, ao terceiro dia ele será reconstruído. Que é o que aconteceu de fato com Cristo. Então é importante que a gente tenha em mente isso. O arrependimento é uma oportunidade não de reconstruir relacionamentos, mas de pôr fim a um erro. Esse é o objetivo do perdão. Se o perdão, eu fiz algo para a Merle, ela me perdoou, mas não quer mais me ter como amigo, então o perdão ele valeu de quê? O objetivo do perdão não é restabelecer o relacionamento entre duas pessoas. O objetivo do perdão é dar a oportunidade para mim de não cometer com outros o mesmo erro que eu cometi com ela. Esse é o objetivo do perdão. Para que os pecados não sejam repetidos de forma constante, sem limite. Eu erro, eu peço perdão, eu erro, eu peço perdão, eu erro, eu peço perdão. É esse tipo de comportamento que a Bíblia ela não quer que aconteça, por isso é necessário que ele seja desfeito. Por isso que a Bíblia diz, tem algo com o teu irmão, vai ter com ele. Vai lá, te corrija, peça perdão. Para restabelecer esse relacionamento? Não. Para que você tenha noção do que fez e pare de cometer. Relacionamentos, confianças, não se reconstrói com 2 ou 3 palavras. Aí a Bíblia até no passado fazia uma imposição de que o bem que eu vou fazer para alguém deve ser no mínimo 20% maior do que o mal que eu pratiquei. Aí você está tentando restabelecer um relacionamento. Que lá na Bíblia você vai encontrar comumente a Bíblia dizendo, e acrescenta-se 1/5. Então, se eu quero restabelecer este relacionamento com a Merle, o perdão é apenas para que eu tenha noção do que fiz e pare de fazer. Para restabelecer, eu vou ter que ser para ela um amigo melhor, no mínimo 20% a mais do que eu era antes. Se eu tentar ser igual, esse relacionamento não vai ser refeito, não vai ser restabelecido, e a Bíblia, inclusive, não aconselha que ele seja restabelecido. Olha que coisa interessante isso. Porque a Bíblia diz, no Novo Testamento é até muito repetido, que de pessoas que erram, que falham, segundo os ensinamentos da Bíblia, a Bíblia diz que a gente deve se afastar delas.
não andar com elas. A gente deve se afastar delas. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Apenas um versículo citando. Então, se uma pessoa está errando comigo, ela não está errando apenas comigo, ela está errando com relação à Bíblia. E a Bíblia não diz que eu tenho que voltar a ter amizade com ela. Não, a Bíblia diz que eu tenho que me afastar dela ainda. Tá, mas e se ela quiser voltar a ser meu amigo, minha amiga? Bom, então ela vai ter que ser 20% melhor do que ela deveria ter sido antes. Senão, eu não tenho obrigação nenhuma de voltar a ter amizade, relacionamento e assim por diante. Então veja que são características que quando a gente estuda a Bíblia de forma isolada, lendo apenas um versículo cá e outro lá, a gente não percebe essas características. A gente não percebe que a mesma Bíblia que diz que o perdão é uma necessidade, e porque se eu não peço perdão, eu não estou reconhecendo esse erro e eu tenho tendência de voltar a cometer ele muitas vezes ainda. E aí eu vou estar sendo igual às pessoas do passado. Porém, ser perdoado não quer dizer restabelecer relacionamento. Aí nós poderíamos ir um pouco mais profundo, em falar do nosso relacionamento com Deus, que segue o mesmo princípio. Veja que se eu errei e eu peço perdão a Deus e Deus me perdoa, não quer dizer que eu vou ser salvo. Porque a salvação não é pelas obras, mas pela graça em Cristo Jesus. Relacionamento. Deus pode perdoar os meus pecados e o dia que eu morrer, Ele não me querer no céu. Por quê? Justamente por causa disso. Ele perdoou um ato, não restabeleceu relacionamento. Alguma dúvida até aqui? É importante que a gente tenha a mente, porque isso é algo que é muito comum. As pessoas, por falta de conhecimento, virem até procurar nós, pastores. Eu errei com aquele irmão, já pedi perdão e não quer mais ser meu amigo. Tá, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O perdão é um benefício para quem comete o erro, não um restabelecimento de confiança. Bispo Leandro? Sim. Não vendo nada como pecado, mas eu quero bater um pouco sobre o vinho aí. A gente sabe que o vinho, a Bíblia fala que ele é escarnecedor e a bebida alvoroçadora. Eu queria que tu explanasse um pouquinho sobre, na época desde lá da existência, o povo ele cultivava a pareira, que seria o vinho, né? E como eles conseguiam se abster do vinho, sabendo que o vinho, questão de semana, ele se torna bebida forte. E aí, geralmente nas festas, sempre se fala que tinha sempre bom vinho. A gente vê que Jesus transformou água em vinho. Também fala que não é dado ao vinho, nem pastores, nem bispo, nem quem deseja fazer o melhor para Deus. Mas também fala a palavra que tem que tomar um pouquinho de vinho para o seu estômago. Então, eu acho assim que eu gostaria que tu desse uma explicação, porque é um contexto assim que ele ausência uma coisa verdadeira e, ao mesmo tempo, ele deixa a gente com dúvidas. Porque sabemos que o vinho, em prática de semana, ele se torna bebida forte. O povo cultivava isso na época, no dia de hoje, e eles, geralmente pode ver que a maioria das festas tinha esse vinho. Mas sabemos que eles fabricavam o suco, botavam esse vinho, ele era chamado de suco, que nem nós hoje, ou não? Eu queria que desse uma explanadinha sobre isso, desde o tempo do passado para os dias de hoje. Amém. É importante a gente separar os dois períodos, Antigo Testamento e Novo Testamento. A gente observa que sobre aqueles que exerciam o trabalho de servir a Deus, aqueles que iam entrar no templo, eles tinham uma exigência muito mais extrema do que aqueles que ficavam fora do templo. Por exemplo, uma pessoa ao entrar no templo, ela não poderia beber nada alcoólico. Isso era uma exigência, está lá previsto na lei. Aqueles que, com relação que estavam fora, não se falava nada. Uma dificuldade das pessoas entenderem hoje é que o templo não é mais as paredes, o templo somos nós. O corpo é o templo do Espírito Santo. Então, como é que você faz para sair de dentro do teu corpo para poder beber? Não tem como. Por isso que a bebida tem que ser uma abstinência total. Outra confusão até com relação a traduções,
é que a Bíblia no Antigo Testamento, ela muito bate em cima disso, vinho e bebida forte. Bebida forte são bebidas alcoólicas. Vinho seria o nosso suco de uva, por exemplo. Há questões quando vai entrar no templo. Vai entrar no templo. Estamos falando de um tempo onde não se tinha tecnologia para medir o nível alcoólico de uma bebida, por exemplo. Estamos falando de um extremo, por isso que um nazireu não podia comer nem sequer uva. Nada, porque ele não podia ter nem 0% de álcool no sangue, né? Nem só um pouquinho, não, nada, tem que ser zerado. Então ele não podia comer nem uva. Vai que essa uva está guardada há bom tempo e já desenvolveu álcool nela. Então ele não pode comer nem a uva. Era muito extremo isso. Mas era por isso que os textos que aqui no Antigo Testamento, principalmente nos primeiros 5 livros da Bíblia, que bate mais em cima disso, eles falam nem vinho, nem bebida forte ou bebida fermentada. Porque o álcool era um empecilho completo para quem quer servir a Deus. Tu quer servir a Deus no templo? Nível de álcool? 0. Porque ele tira a consciência. Mas por que ser tão exigente nisso? Porque Deus ele não aceita desculpas. Por exemplo, o templo, a mesinha do sacrifício, tinha uma altura definida. Se não me engano, por volta de uns 80 centímetros. E para fazer o sacrifício, tinha que botar a mão na cabeça do animal e degolar. Como é que um anão faz isso? Ele tem 1,20 m. Como é que ele faz? Simples. Faz, no dia que é o dele, a gente coloca uma mesinha menor. Não pode mudar isso. Por isso que a Bíblia dizia que ele não poderia exercer o trabalho no templo. Tinha direito de viver do templo. A família dele comia do templo. As despesas dele, vai sair lá de férias. Despesa com o templo. Ele não perde nada. Ele só não pode exercer esses trabalhos devido à sua estatura. Então, há características físicas que permitiam uma pessoa servir a Deus, uma pessoa não servir a Deus. Isso era muito criterioso e muito claro e muito nítido. Quando se refere à bebida alcoólica, então o texto ele deixa bem claro que ao entrar no templo não pode beber. Daí que Paulo, quando fala sobre isso, ele diz e esclarece bem claro, nós somos o templo do Espírito Santo. Isso, quando você abre a Bíblia, para aqueles que defendem que beber um pouquinho não faz mal, claro que nunca devem ter estudado a história de João Batista, aquele que veio para abrir os caminhos para o Senhor. Nunca viram lá que quando ele foi escolhido por Deus para isso, ele não beberia vinho nem bebida forte e o seu cabelo não seria cortado. Nunca leram isso. Porque o grande problema que a gente enfrenta hoje é que as pessoas querem servir a Deus, mas não querem abrir mão do mundo. Querem ter as duas coisas ao mesmo tempo. Porém, elas se contrapõem. Elas são opostas um ao outro. Elas são opostas uma à outra. Não há como você servir aos dois deuses ao mesmo tempo. Porque fora do templo você vai estar servindo automaticamente ao diabo, querendo ou não. Estando no templo você vai estar servindo a Cristo. Como nós somos o templo, tudo aquilo que você fala, que você pratica, que você faz, que é contrário à Bíblia, está contaminando este templo. Está contaminando o templo. Então quando você vai ali, toma só um copinho de vinho esse que a gente conhece. Você está levando esta bebida para dentro do templo do Espírito Santo. Algo que era proibido.
Você toma qualquer outra bebida alcoólica, mesmo que seja um pouquinho, tu está levando isso para dentro do templo do Espírito Santo. E isso está te contaminando. Mas Deus pode perdoar? Pode, mas não anula a consequência. Hoje a própria ciência está desmentindo ideias, um pouco de vinho faz bem à saúde. Hoje a própria ciência já discorda dessa afirmação. O efeito de um vinho e de um suco de uva no organismo é exatamente o mesmo e a ciência explica qual é o componente que traz esse benefício. Agora, para a correção do álcool, ela é bem clara sobre isso, já saiu em diversas matérias, seja na Zero Hora, seja no G1 da Globo, a própria Globo já escreveu matéria sobre isso, que não existem níveis seguros para a bebida alcoólica e qualquer benefício que isso venha trazer não compensa com os males que causa. Pergunta aí. Mas a Bíblia ela fala sobre, geralmente nas festas que eles faziam lá, eles falavam em vinho, né? Mas esse vinho ali, a gente pode observar, então, que tu falou ali, geralmente para quem queria entrar no templo, quem trabalhava no templo não toma. Mas as pessoas que estavam nesse casamento, elas bebiam o vinho, esse com álcool, ou esse vinho era o suco que eles serviriam? Tudo que é alcoólico na Bíblia é bebida forte, não é vinho. Mas esse vinho, então, ele não era uma bebida alcoólica. É o que a gente chama hoje de suco de uva. Porque, né, no nosso termo de hoje, por isso que a linguagem é completamente diferente. É bem diferente a linguagem, porque tu vai tomar o vinho. Hoje o vinho, a gente sabe que o vinho ele contém álcool. 2, 3 dias já ali, ele já fermentou. Aqui na Bíblia, a gente observa até pelos próprios textos, porque se o vinho fosse uma bebida alcoólica, ela estaria sendo repetitiva ao dizer vinho e bebida forte. Tá, mas a bebida forte já seria o próprio vinho. Não, são duas coisas completamente diferentes. Né? Algumas traduções já trazem diferentes. Por exemplo, a bebida fermentada já chamam de cerveja. Já usam palavras mais claras na hora de traduzir. Né? Mas a questão da bebida alcoólica, se você realmente quer ser um templo do Espírito Santo, se você realmente quer ser alguém usado de fato por Deus, ela tem que ser uma abstinência. A gente observa que hoje muitas igrejas adotaram isso como prática, que beber um pouquinho não tem problema. O resultado é que dons espirituais estão desaparecendo. Porque as duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar. Né? O resultado, o dom de profecias estão desaparecendo, o dom de visão está desaparecendo, revelação, expulsar demônios, curar os enfermos, isso está desaparecendo, está sumindo nas igrejas. E é porque está se pregando menos? Não. Uma matéria da Folha de São Paulo, agora dessa semana, diz que cerca de 16 igrejas são abertas por dia no Brasil. São mais de 6.000 igrejas novas por ano. Estamos vendo mais profecia? Não. Mais dom de visão? Mais dom de expulsar o demônio, de curar os enfermos? Não. Porque o templo está contaminado. O templo está impuro. Semelhante ao que aconteceu naquele momento que os jovens acenderam um incenso que não estava na mistura ou da forma que deveria ser. O templo se tornou impuro. E o resultado, um templo impuro gera morte. Aí há doenças como a depressão, por exemplo, que é colocado como depressão, mas até a própria ciência mesmo tem dificuldade de enxergar como uma doença em si. E eu acredito que com o passar dos anos vai se criar uma nomenclatura nova, porque tu não consegue fazer um exame de sangue e dizer se a pessoa tem depressão ou não. Porque são características emotivas, emocionais, né? É difícil de mensurar isso, né? Mas enfim, então, mas isso é uma escolha. É uma escolha. Energético, se ele não for alcoólico, vai ter cafeína, que tem em todo o café. Aí a questão é a quantidade. Aí a gente entra a questão da alimentação. Quando aqui no Antigo Testamento, que não se haviam formas de identificar
o álcool, por exemplo, numa bebida. Enfim, a Bíblia dá muitos exemplos do mal que o álcool causa. E mesmo que 4.000 anos depois, tu não vê as nossas autoridades incentivando as pessoas a beberem, porque não tem problema nenhum. Hoje em dia, se tu tomar uma lata de cerveja e for dirigir e for pego numa blitz, tu perde a tua carteira. E para uma pessoa que bebe uma lata de cerveja é quase nada. É comum tomar um engradado no sábado e outro no domingo. Pessoas que não bebem muito. Então tu observa que a própria ciência ela está indo na direção daquilo que a Bíblia defende. A violência doméstica, por exemplo. Uma das maiores causas da violência doméstica é o álcool. Muitos assassinatos que são cometidos, boa parte deles são cometidos por pessoas que em algum momento estavam alcoólicas, não considerando assassinatos de violência, né? Esses de assalto e assim por diante. Agora, quando vai para a alimentação, a grande dificuldade é que o cristão hoje, muitos não erram na questão do álcool, mas são completamente descuidados com o seu corpo também. Seja numa alimentação completamente errada, que acaba lhe causando doenças, e aí, quando oram, Deus não cura. Por que Deus não cura? Mas a doença é causa de um erro que tu está cometendo. Lembra, Deus perdoa o pecado, não anula a consequência. Se você comer excessivamente doce ao longo da tua vida, e você vier a ter um problema de diabetes, acho que é tipo 2, que é por consequência de alimentação, e isso for te causar uma amputação de um membro do corpo, a possibilidade de Deus te curar e evitar que isso aconteça é quase zero, porque ela é em decorrência de uma escolha. Ela é decorrência de um comportamento. E o perdão de pecado não anula consequência. Então é importante a gente ter em mente isso. Um casamento que foi arruinado e destruído por um mau comportamento de uma das partes, por exemplo, né? Deus pode até perdoar o teu mau comportamento, não quer dizer que Ele vai restaurar o casamento. Porque Deus não pode obrigar a outra pessoa a querer fazer algo que ela não quer, e biblicamente ela não tem obrigação de querer. Então é importante que a gente tenha em mente, antes de fazer qualquer coisa, pensa 2 vezes. Pensa bem naquilo que tu come, naquilo que tu te alimenta, no cuidado com o teu corpo, no zelo que tu tem ou não com relação a isso. Deus pode decidir te ajudar? Pode. Também pode decidir que não vai te ajudar, que não vai intervir. Então é muito difícil quando a gente adota um comportamento errado ao longo da vida. Mas eu tenho fé que nada vai me acontecer. Irmão, isso seria o mesmo que dizer, eu vou sair matando todo mundo e eu tenho certeza que Deus vai me guardar. Não faz sentido isso. Então, a abstinência de álcool, você quem sabe está assistindo essa gravação, se tu realmente quer ser alguém aceito por Deus, a bebida alcoólica não pode fazer parte da tua vida. Não pode. Nem pequena quantidade. Porque ela é a primeira porta para o uso de muitas drogas. A própria ciência comprova isso. Muitos males, muita gente está no inferno hoje e os erros que começou lá no copinho de vinho. Lá que o mal começou a entrar. Porque quando essas coisas contaminam o templo do Espírito Santo, ele é obrigado a sair. Ele é obrigado a sair. E aí a gente percebe também que o Espírito Santo não é obrigado a ficar em nós. É nós que precisamos dele, não é ele que precisa de nós. Ele é o que é e sempre vai ser. E ninguém vai mudar isso. É nós que precisamos dele. É nós que temos que mudar para que a gente possa conseguir aplicar
Por exemplo, o apóstolo Paulo fala, fugir de toda a aparência do mal. Ele não está falando fugir do mal, fuja da aparência do mal. Existe a possibilidade deste teu comportamento causar coisas ruins na tua vida? Fuja disso. Ah, mas e se eu me controlar? Fuja disso. Fuja de toda a aparência do mal. Fuja disso. E ele depois vai mais a fundo, lá na série Atitudes, a gente viu bastante sobre isso, aonde ele ainda alerta até para a questão da conversa. Se há pessoas que só falam da vida dos outros, só fala coisa ruim, ele diz, se afasta dessas pessoas. As más conversações corrompem os bons costumes. Ah, mas eu vou ganhar ela para Jesus. Possivelmente tu não vai ganhar ela, mas ela vai ganhar tu para o mundo. E o apóstolo Paulo alerta sobre isso. Então, se você realmente quer ter um contato de verdade com Deus, e que o Espírito Santo efetivamente esteja em você, você precisa fugir dessas coisas. Porque nós estamos aí nos meados de entrar num período que o Espírito Santo tem dito que vai ser muito difícil. E ele tem chamado a atenção, tem feito todos esses movimentos para poder despertar as pessoas, porque mesmo em uma igreja como a nossa, que prega tanto, que tem todos os dons, algum tempo atrás ele disse para nós que se Deus não fizesse esse avivamento, muitas pessoas da nossa igreja não iam suportar. Tamanhas desgraças e sofrimentos que vão acontecer, que vão vir. E aí tu pega pessoas com uma carga de comportamentos errados, que vão pedindo perdão, Deus perdoa, mas não anula a consequência. Quando começar a acontecer, quem é que fica na fé daí? Ah, é o pai? É a mãe? É o tio? É o primo? É esse? É aquele? É filho? Ou sei lá o que for? Quem é que fica na fé daí? Quem é que fica firme quando começa a despencar tudo? Então é importante que a gente tenha em mente isso. Preparo espiritual, preparo emocional, equilíbrio diante dessas coisas. Senão vai chegar no extremo, quando tudo estiver acontecendo, vai bater o desespero, vai virar um engradado de cachaça, porque não vale a pena mesmo, né? Então, cuidado com isso. Temos visto e pregado em vários momentos que no mundo espiritual não tem essa questão do tadinho, coitadinho, né? Então, fuja da aparência do mal, senão na hora de uma tristeza, de enfrentar uma luta, você vai acabar usando essas coisas como porta de escape para aquele momento.